Boa tarde, mundo na TV Mundial. Oferecimento Dom Artes, estamparia e personalizado, estampando a sua ideia. Mercadinho Asilon, referência e tradição. E meu barbeiro oficial, vem pro melhor. Olá, boa tarde para você. ONU exige cessar-fogo imediato e condena ataques em Gaza. Chefe da diplomacia da União Europeia defende o uso dos ativos russos congelados para ajudar a Ucrânia. Lula passou por uma nova cirurgia. Entenda a cronologia de tudo o que aconteceu. Alistamento militar feminino brasileiro começa no dia 1º de janeiro de 2025, sem obrigatoriedade. 16 países latino-americanos unem forças contra crime organizado. Donald Trump é escolhido a pessoa do ano pela revista Time em 2024. Papa Francisco se encontra com o líder palestino Abbas no Vaticano. E veja também na edição de hoje: mistura de tradições nas decorações natalinas de artesãos da Caxemira. É a partir de agora no Boa Tarde Mundo. Já começando falando que 16 países da América Latina e do Caribe lançaram uma aliança para combater o crime organizado que custa bilhões de dólares por ano às economias regionais. Um grupo de países da América Latina e do Caribe lançou a Aliança para a Segurança, Justiça e Desenvolvimento. O Brasil integra a iniciativa. Promovida pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, essa aliança une governos, organizações multilaterais e a sociedade civil para enfrentar o crime organizado. O BID é presidido pelo brasileiro Ilan Goldfein, que já foi presidente do Banco Central. O crime organizado opera além das fronteiras e exige uma ação regional ousada e coordenada, afirmou Goldfein em um comunicado. A iniciativa envolve governos, organizações multilaterais e a sociedade civil. As organizações incluem a Interpol, Organização dos Estados Americanos, o Banco de Desenvolvimento da América Latina, o Banco Mundial e a Divisão de Investigação Antimáfia da Itália. De acordo com um estudo recente do BID, o desenvolvimento social e econômico da América Latina e no Caribe é fortemente afetado pelo crime e pela violência. Em 2022, os custos diretos do crime chegaram a 3,44% do produto interno bruto da região. Isso equivale a 78% do orçamento público para educação e 12 vezes o orçamento para pesquisa e desenvolvimento. Em outra publicação recente, o Fundo Monetário Internacional também concluiu que o crime e a insegurança continuam sendo grandes obstáculos à prosperidade na região. A América Latina e o Caribe representam apenas 8% da população global, mas são responsáveis por 1/3 dos homicídios do mundo. Segundo a análise do FMI, quando os homicídios aumentam cerca de 10% em um município, sua atividade econômica cai aproximadamente 4%. O documento conclui que os homicídios aumentam quando um país é afetado pelo crescimento negativo, alta inflação ou muita desigualdade. A Assembleia Geral da ONU aprovou por ampla maioria uma resolução pedindo um cessar-fogo imediato ao indiciamento em Gaza. A decisão de valor simbólico foi rejeitada por Israel e pelos Estados Unidos. A Assembleia Geral da ONU exigiu nesta quarta-feira por ampla maioria um cessar-fogo imediato e incondicional em Gaza, em uma resolução de valor simbólico que foi rejeitada tanto por Israel quanto pelos Estados Unidos. A resolução, que obteve 158 votos a favor, 9 contra e 13 abstenções, também pediu a liberação imediata e incondicional de todos os reféns, em uma redação semelhante à que foi bloqueada no Conselho de Segurança no final de novembro, por um veto dos Estados Unidos. Washington
Washington defende que o cessar-fogo deve ser condicionado à liberação de todos os reféns em Gaza, argumentando que, caso contrário, o Hamas não teria nenhum incentivo para libertá-los. Também nesta quarta-feira, especialistas das Nações Unidas afirmaram que os ataques de Israel à Síria, após a queda do presidente Bashar al-Assad, violam o direito internacional. Segundo os especialistas, as tentativas de Israel de desarmar preventivamente seus inimigos são ilegais. O relator especial da ONU sobre a promoção dos direitos humanos durante o combate ao terrorismo afirmou: Não há absolutamente nenhuma base no direito internacional para desarmar preventivamente um país que você não gosta. Quero dizer, se fosse esse o caso, seria uma receita para o caos global, porque muitos países têm adversários que gostariam de ver sem armas. Desde a queda de Assad, Israel, que faz fronteira com a Síria, enviou tropas para uma zona tampão a leste das colinas de Golã, anexadas por Israel, em um movimento que a ONU disse violar um armistício de 1974. Os militares de Israel afirmaram ter realizado centenas de ataques contra alvos ativos militares sírios nos últimos 2 dias. O objetivo é manter estoques de armas químicas e até defesas aéreas fora das mãos dos rebeldes. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que as ações das Forças Armadas israelenses violam claramente os termos do Acordo Sírio-Israelense de 1974. Mudando de assunto, o Papa Francisco, que recentemente intensificou as suas críticas à ofensiva israelense em Gaza, recebeu na quinta-feira o presidente palestino Mahmoud Abbas, com quem discutiu a séria situação humanitária. O Papa Francisco recebeu nesta quinta-feira no Vaticano o presidente palestino Mahmoud Abbas. Os dois, que já se encontraram várias vezes, discutiram os esforços de paz durante uma audiência privada de meia hora. O líder palestino também se encontrou com o secretário de Estado da Santa Sé, cardeal Pietro Parolin, e o equivalente do Vaticano a um ministro das Relações Exteriores, Paul Gallagher. De acordo com o Vaticano, as conversas se concentraram na assistência da Igreja na situação humanitária considerada muito séria em Gaza, no esperado cessar-fogo, na libertação de todos os reféns e também em alcançar a solução de 2 estados somente por meio do diálogo e da diplomacia. O encontro ocorre alguns dias após a divulgação de uma foto mostrando o Papa Francisco rezando em frente a um presépio no Vaticano, onde a manjedoura do Menino Jesus está coberta com o lenço kefié preto e branco, o símbolo da resistência palestina. A foto provocou um protesto da embaixada israelense na Santa Sé, que pediu que o kefié fosse removido, disseram fontes diplomáticas e do Vaticano à agência France Presse. Desde uma queda em outubro até uma cirurgia de emergência, o presidente Lula vem enfrentando momentos delicados com a sua saúde nos últimos meses. Vamos entender na reportagem o que aconteceu e como está a sua recuperação na linha do tempo. O presidente Lula passou por um novo procedimento médico nesta quinta-feira. Ele continuará internado nos próximos dias no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Esse foi o segundo procedimento realizado desde a queda que ele sofreu em outubro. Desde então, Lula tem feito acompanhamento médico para avaliar as consequências do corte na cabeça. Vamos entender como a queda está relacionada ao atual estado de saúde do presidente na linha do tempo. No dia 19 de outubro, Lula sofreu um acidente doméstico no Palácio da Alvorada. Enquanto cortava as unhas, ele caiu, bateu a cabeça em uma quina e teve um grande sangramento. Internado no Hospital Sírio-Libanês, ele recebeu pontos na nuca. No dia seguinte, o boletim médico informou que Lula teve alta, mas foi orientado a evitar viagens aéreas longas para reduzir riscos. Com isso, ele precisou cancelar compromissos, incluindo uma viagem à Rússia. No dia 25 de outubro, novos exames indicaram estabilidade e Lula participou de sua primeira agenda pública após o acidente. No dia 6 de novembro, Lula falou pela primeira vez sobre a queda e revelou que chegou a temer algo mais grave. No dia 10 do mesmo mês, exames mostraram melhora e o presidente foi liberado para retomar plenamente sua
suas atividades, incluindo viagens aéreas. No dia 9 de dezembro, Lula reclamou de dor de cabeça no fim da tarde após encontros com Arthur Lira, presidente da Câmara, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Na madrugada do dia seguinte, Lula passou por uma cirurgia de emergência para drenar uma hemorragia. No dia seguinte, os médicos anunciaram a necessidade de uma complementação cirúrgica. No dia 12 de dezembro, Lula realizou outro procedimento para evitar novas hemorragias. Apesar de permanecer na UTI até sexta-feira, ele está neurologicamente bem e deve receber alta no início da próxima semana, retornando a Brasília em breve, segundo a equipe médica. Agora um rápido intervalo aqui no nosso BTM e você vai ver a seguir. Chefe da diplomacia da União Europeia defende o uso de ativos russos congelados para ajudar a Ucrânia. E veja também, Donald Trump é escolhido a pessoa do ano pela revista Time em 2024. O intervalo é rápido, não sai daí. Boa tarde, mundo na TV Mundial. Oferecimento Dom Artes, estamparia e personalizado, estampando a sua ideia. Mercadinho Asilon, referência e tradição. E meu barbeiro oficial, vem pro melhor. Boa tarde, mundo, de volta aqui na tela da TV Mundial. A nova chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, defendeu o uso de ativos russos congelados para ajudar a Ucrânia em uma entrevista a vários jornais publicados. Ministros das Relações Exteriores de vários países europeus se reuniram nesta quinta-feira em Berlim, na Alemanha, para discutir o apoio financeiro e militar à Ucrânia. Mais cedo, em uma entrevista publicada por inúmeros jornais, a nova chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, defendeu o uso de ativos russos congelados para ajudar Kiev na guerra contra Moscou. A autoridade estoniana enfatizou a importância do apoio aos ucranianos, já que o presidente eleito americano Donald Trump insiste que pretende cortar a ajuda após assumir o cargo em janeiro. Para a diplomata estoniana, esse é um investimento na própria segurança europeia. De acordo com Kallas, ex-primeira-ministra da Estônia, conhecida por sua postura firme em relação ao governo de Moscou, os ativos russos congelados são uma ferramenta para pressionar o Kremlin. Desde o início da invasão militar russa na Ucrânia em 2022, a União Europeia congelou cerca de 210 bilhões de euros em fundos russos em seu território. O montante é a maior parte dos ativos da Rússia congelados em todo o mundo. O bloco decidiu usar os juros sobre esses ativos congelados para ajudar a armar a Ucrânia e financiar sua reconstrução pós-guerra. Mas até o momento, a opção de confiscar o próprio capital foi descartada, principalmente por motivos legais. Os ministros reunidos na capital alemã garantiram ainda que o objetivo da Ucrânia de eventualmente se tornar um Estado-membro da OTAN era irreversível. Eles também acrescentaram que a paz na Ucrânia e a segurança da Europa são indissociáveis. Mulheres poderão se alistar de forma voluntária nas Forças Armadas a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem de 2025. O prazo será aberto sempre no primeiro semestre de cada ano, com encerramento no dia 30 de junho. Confira mais detalhes. O alistamento voluntário feminino deve ser feito no ano em que a menina completar 18 anos. Em 2025, vão ser aceitas as inscrições de jovens que nasceram em 2007. O treinamento físico-militar delas vai ser semelhante ao feito com os homens atualmente, inclusive com acesso a armamento, mas considerando as especificidades de cada gênero. O objetivo é ampliar a presença de mulheres no espaço militar. Atualmente, as Forças Armadas têm 37 mil mulheres, número que representa cerca de 10% de todo o efetivo. A meta é ter 20% dentro de 10 anos. O contra-almirante André Gustavo Guimarães afirmou que o processo vai ser implementado com cautela para atrair o interesse feminino. A adaptação que vai ter que ser feita ao longo do processo também é uma adaptação importante, mas ela, como a Eliane deixou bem claro aqui, ela é uma adaptação que vai muito além
da estrutura física, ela é uma adaptação também da capacitação das pessoas que vão trabalhar com essas jovens que estão ingressando nas forças, né? Vão ter essa como eu falei, essa transformação para a vida adulta aí dentro da força. Então, uma responsabilidade muito grande que a gente vai buscar ampliar, mas ampliar com segurança, com passos firmes aí para não termos nenhum revés, nenhuma dificuldade. Inicialmente vão ser abertas 1.465 vagas, sendo 1.010 para o Exército, 300 para a Aeronáutica e 155 para a Marinha, em 28 cidades de 13 estados, além do Distrito Federal. Minas Gerais conta com 3 municípios na lista: Belo Horizonte, Juiz de Fora e Lagoa Santa. A escolha da cidade seguiu o critério de adequação das bases militares, como explicou a primeiro-tenente da Aeronáutica, Giliane Rodrigues. Que esses municípios, o qual irão receber essas meninas, já têm serviço de meninas, serviço militar. Então, já são espaços que têm capacidade para esse recebimento, né? Então, serão feitas adequações mínimas, para melhor confortar esse número de mulheres nessa nova modalidade. Uma das exigências para o alistamento é possuir residência em uma das cidades que vão ter vagas. O comprovante de residência vai ser um dos documentos necessários, assim como certidão de nascimento ou prova de naturalização e documento oficial com foto. O alistamento vai poder ser feito de forma presencial na junta de serviço militar de cada município ou virtualmente por meio do site alistamento.eb.mil.br. As jovens também vão poder escolher qual força desejam integrar. A incorporação de quem for convocada vai ser em 2026. O serviço militar vai ter duração de 12 meses, com possibilidade de prorrogação anual pelo prazo máximo de 8 anos. De Brasília, para a FM O Tempo, Luciene Landim. Donald Trump foi eleito, mas dessa vez pela revista Time, com a pessoa do ano de 2024. É a segunda vez que ele recebe esse reconhecimento, repetindo o feito de 2016, ano da sua primeira vitória eleitoral. A escolha deste ano resultou do que a revista chamou de um impressionante retorno político. A revista Time anunciou hoje que Donald Trump foi escolhido como a pessoa do ano de 2024. Trump, que foi eleito presidente dos Estados Unidos, já tinha recebido o título em 2016, quando também venceu as eleições. Apesar disso, em 2013, ele chegou a criticar a lista e chamou a premiação de proeza de uma revista que logo estaria morta. Segundo a Time, a escolha deste ano se deve ao que eles chamaram de um impressionante retorno político. Trump venceu a eleição presidencial e quebrou 2 recordes. Ele será o presidente mais velho dos Estados Unidos e o primeiro condenado a assumir o cargo. Essa volta ao poder acontece depois de uma saída conturbada em 2021, quando Trump não reconheceu a derrota para Biden. O discurso dele sobre fraude eleitoral culminou na invasão ao Capitólio no dia 6 de janeiro, que deixou 5 mortos. O editor-chefe da Time, Sam Jacobs, afirmou que, abre aspas, assistimos a um ressurgimento do populismo, a uma desconfiança crescente nas instituições que definiram o século passado e a uma erosão da crença de que os valores liberais levarão a uma vida melhor para a maioria das pessoas. Fecha aspas. Ele acrescentou que Trump é ao mesmo tempo o agente e o beneficiário de tudo isso. No ano passado, o título de pessoa do ano foi para a cantora Taylor Swift, que fez campanha para Kamala Harris, adversária de Trump. Em 2022, o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, foi o escolhido, junto com o espírito da Ucrânia, em reconhecimento à resistência do país contra a invasão russa. Já em 2021, o homenageado foi Elon Musk, que hoje é um dos principais aliados de Trump. Os artesãos da Caximira trabalham com papel machê para criar lindas decorações natalinas. Grande parte das vendas vai para a Europa, mas as exportações foram afetadas pela guerra da Ucrânia. Confira. Uma mistura de culturas e tradições nas habilidosas mãos destes artesãos. A arte de papel machê da Caximira, com raízes na tradição persa, conquistou a atenção de outros locais do mundo com decorações natalinas detalhadas.
Alguns meses antes do Natal, recebemos pedidos e damos aos nossos artesãos para que o pedido não atrase ou a exportação não seja afetada. Nos preparamos com antecedência. Os pedidos de Natal precisam chegar nos locais este mês, porque é uma venda de Natal no mês de dezembro. Levamos cerca de 6 meses para fazer o pedido, para que seja entregue a tempo. Os desenhos combinam temas ocidentais natalinos com a tradição da região de maioria muçulmana entre Índia e Paquistão. Grande parte dos clientes está na Europa e as vendas foram muito afetadas desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia em fevereiro de 2022. Exportamos os itens de decoração que fazemos para o Natal. Mandamos para Londres, França e outros países ocidentais, mas enfrentamos muitos problemas por causa da guerra Rússia e Ucrânia. Temos 40% do trabalho que tínhamos antes da guerra. Nosso trabalho foi gravemente afetado. Boa tarde, mundo vai ficando por aqui. Mais notícias logo mais à noite no Jornal Mundial, aqui na tela da TV Mundial. Para rever nossas reportagens, você já sabe, só rodar o vídeo aqui no YouTube. E não esqueça de seguir nossas redes sociais, TV Mundial OFC. Uma boa tarde para você, até segunda-feira. Boa tarde, mundo na TV Mundial. Oferecimento Dom Artes, estamparia e personalizado, estampando a sua ideia. Mercadinho Asilon, referência e tradição. E Meu Barbeiro Oficial, vem pro melhor.